Meu amigo, foi de última hora que a gente veio aqui. Mas graças a Deus, cara, pegamos um jogaço! Dois para o Flamengo, dois para a equipe do Vasco. Eu vou dizer uma coisa, viu? Secadores palmeirenses deram muito certos, Opa! rapaz! E eu fui ligar, né? Fui ligar o secador, fazer o quê? Fui ligar o secador, mas ó, a tabela do Campeonato Brasileiro, ela continua pegando fogo. Vou Mostra mostrar aí aqui pra a tabela gente. pra gente. Continua pegando fogo a tabela do Brasileirão. Peraí, vamos aumentar o zoom para o amigo poder enxergar. Você que tá com a gente aí, vai olhando agora. Tiba, coloca pra gente aí agora, ó. Pós-jogo do Brasileirão, o time e o Carlinhos. Vamos embora. Domingão do Tibão e do Carlão. Vamos Olha, embora, deixa eu tirar aqui Palmeiras, esse. Vai contigo aí, vai. Vamos lá, o Palmeiras ele tá chegando ao seu 14º jogo, com 10 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Essa é a diferença, né? O Flamengo já tem 2 derrotas e 2 empates, com essa derrota a mais, mas tem um jogo a menos. Então a diferença de pontuação aí tá de 4 pontos. O Flamengo precisa diminuir, mas agora o Fluminense, meus amigos, tá ali ó, com 26, tem o mesmo número de jogos que o Flamengo, 3 pontos a menos, o campeonato vai pegando fogo, e o São Paulo, com a vitória que vai fazendo diante do Bahia de virada, 2-1, vai chegando aí também nessa mesma balada, ou seja, a ideia que se falavam que ao chegar próximo da Copa do Mundo poderia estar o campeonato resolvido, não. Por isso que eu digo que o Campeonato Brasileiro, depois da Champions League, é o principal torneio do mundo. É o torneio mais difícil do mundo. Você vê o Vitória em 8º, enfiou 4-1 no Curitiba, que também faz uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense e Grêmio fizeram aquele jogo de comadre, 0-0. E ontem nós tivemos também um jogaço do Atlético Mineiro contra o Cruzeiro. Saída do Hulk toda conturbada. Tá indo para o Fluminense. E o Galo Mineiro enfrentando o seu maior rival em crise. O Galo, o Cruzeiro vindo numa sequência de crescente, saindo da zona do rebaixamento, tomou de 3-1 no Mineirão. Um grande Pedro tá jogo falando também. aqui, Carlinhos. Quer que eu Olha bote? lá, bote aí. A gente com 2-0, placar com o jogo tranquilo, dominando o jogo, mas eles começaram a cruzar a bola na área e fizeram 2 gols de cruzamento, um de escanteio, outro de cruzamento. Mas é clássico, é decidido em detalhe. Infelizmente hoje a gente deixou, né, no final eles pressionarem ali e a gente não queria o empate, queria a vitória. Infelizmente eles empataram no final, mas é continuar trabalhando para vencer cada jogo. Pois é, Carlinhos, olha aí, ó. Deixamos escapar a vitória. Lamentos aqui do Pedro, viu? O Flamengo, o Flamengo veio de uma batalha campal no meio de semana, Tiba. O jogo Flamengo Estudiante foi um absurdo, que é o que aconteceu lá. O Boca Júnior também fez diante do... Hugo Moura tá falando aqui também. Coloca. Bota aí, bota o Moura. Hugo Moura. Prioridade dos Situação jogadores. muito complexa, perdendo por 2-0. O grande mérito desse time é acreditar sempre que é possível. Primeiramente quero agradecer a Deus por esse momento iluminado que Ele me abençoou. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, porque já passei muitos momentos aqui no Vasco, né? Já comecei jogando, já fui aplaudido, já fui vaiado. E hoje eu tô sendo mais uma vez coroado aí com um gol. Não era o resultado que a gente queria, a gente foi para buscar a vitória. Mas esse grupo tá de parabéns por nunca desistir. E graças a Deus eu fui gloriado pelo gol. Então é agradecer a Deus, a minha família que esteve sempre do meu lado, essa torcida que estava 2-0 e ela não deixou de apoiar, porque eles sabem que acredita no elenco. E a gente volta a falar, era uma vitória que a gente queria, mas o empate está de bom tamanho. Quero dedicar esse gol à minha filha que está para nascer, daqui menos de um mês ela está aí, Mavi. E que Deus abençoe ela, que ela vem com muita saúde, então esse gol é para ela. Pronto, dedicou aqui a filha dele, Carlinhos. A Merecido. Charada Que a Mavi venha com muita saúde, menina, né? de Neymar, né? Que venha com muita saúde a Mavi. E olha, eu vou falar uma coisa sobre o Hugo Moura. Ele é um bom jogador, sim, cara. Eu acho que talvez não vem de um bom momento no Vasco, mas é um jogador de qualidade. Eu até estava brincando, tomara que não tenha gol da lei do ex, mas é um jogador que eu acho interessante.
O Thiago Mendes jogou muito, para mim foi um dos destaques do Vasco, ele faz esse time rodar, é o motorzinho do time, do Vasco da Gama, né? E o Vasco buscou realmente o empate, a torcida do Vasco vai dando um show, porque o Vasco há muitos anos não ganha título importante, e a torcida sempre ali cantando, lotando São Januário. A torcida do Flamengo começou a cantar isso aqui é Flamengo, isso aqui não é Vasco, quando estava 2-0, e aí provocou, e o Vasco reagiu no meio dessa música. Então é importante, clássico, se ganha até o final. Provoca depois que acaba o jogo. Começou a provocar, e aí o Vasco criou uma grande reação. O elenco é diferente, mas também, Tiba, venhamos e convenhamos, a falta do Paquetá e o Arrascaeta tirou esse poderio no meio-campo que o Flamengo estava acostumando nos últimos jogos. Pois é, e o São Paulo, rapaz, olha, o Lucas Moura entrou em campo aqui, eu tô vendo aqui, Carlinhos, e saiu machucado de novo, viu? Meu Deus do céu, 2 meses depois de ter quebrado costelas. E o São Paulo acabou levando o gol, rapaz, do Ademir. Gol de empate do Bahia, terminado lá em São Paulo. 2 para o São Paulo, 2 para a equipe do Bahia. Se você puder colocar a classificação já, eu tô fazendo uma thumb pra gente aí, vou mandar pra ti. Boa. Pra tu mudar aí também, pra gente fazer um pós-jogo pegada aqui, meu amigo. Demorou. Manda aí que eu já vou botar a tabela no ar. Tá aí, a tabela já tá no ar. Com empate, o São Paulo vai a 24 pontos, Fluminense abre 2 do São Paulo, São Paulo com um jogo a mais que Fluminense, e o Palmeiras com 4 pontos na frente do Flamengo. 6 pontos, né? Porque o Flamengo agora acabou empatando 27. Então o Flamengo precisaria de 3 pontos para chegar a 30 e mais 3, então o Palmeiras mantém os seus 6 pontos, o empate de ontem diante do Santos. Ambos pegaram clássicos, né? Jogos difíceis, por mais que o Santos não venha de grande participação no Campeonato Brasileiro e com polêmicas com o Neymar, mas é sempre um clássico Palmeiras e Santos. Na tabela ali, na beira da rabeira, para mim, a Chapecoense veio só para dar um oi e tchau. Ela, para mim, já está rebaixada. Mirassol, Remo e Internacional vão ali fechando os 4 últimos. 20º, 19º, o Remo que ganhou ontem. Rapaz, o Remo ganhou no Rio de Janeiro do Botafogo. Que vitória, viu? Cara, o Campeonato Brasileiro... Aí, Carlinhos? Oi, tô te escutando. O Campeonato Brasileiro é incrível, Tiba. É incrível. Como é que o Remo, incrível, né, cara? Lá embaixo... Então, você achar que o Campeonato Brasileiro é fácil? Não, é muito difícil. Meu amigo, daqui a pouco vai ter coletivo. O Vasco, com o empate, ele acaba ali descendo um pouco o elevador, porque o Atlético acabou ganhando. O Vasco está em 12º colocado no Campeonato Brasileiro. Tem 17 pontos, igualando... Olha, tem uma galera com 17, Tiba. É Bragantino, Botafogo, Atlético, Vasco e Grêmio, todo mundo com 17 pontos. A galera ali, todo mundo empatada. Maluco, cara. O campeonato ali vai entrando quase acabando a sua primeira metade, mas tem muito jogo pela frente. E a próxima rodada, Tiba, também vai pegar fogo. A 15ª rodada vai ter Curitiba Internacional no Couto Pereira. Mandei pra tu aí, viu? Opa! Fluminense e Vitória. Sim. Vai ter Bahia e Cruzeiro. Opa! Atlético e Botafogo. Remo e Palmeiras, que vem de Vitória o Remo. E o Remo vai jogar lá no estádio Mangueirão, lotado. Santos e Bragantino. Corinthians e São Paulo. Um jogo que... Mirassol e Chapecoense. Grêmio e Flamengo lá na Arena do Grêmio. E Vasco e Atlético Paranaense em São Januário. Cara, e Corinthians e São Paulo domingo, hein? Domingo que vem tem Corinthians e São Paulo, Tiberio. Ai, meu Deus. Aí é pior ainda você me dizer um negócio desse, porque realmente é aquela coisa, meu irmão. Tá muito pegado pro São Paulo ali na parte de cima da tabela. É como todo mundo diz, né? Ninguém sabe como o São Paulo chegou aí, nessa parte de cima. E pra se manter, meu amigo, pense no Deus nos acuda. O Corinthians que vem de crescimento com o Fernando Diniz, vem naquela fase de... Fernando Diniz quando chega... Mel, né? Aquela lua de mel, quando o Fernando Diniz chega, mas ele diz que é o primeiro time, depois do Fluminense, que tem mais a cara dele. Vamos ver, eu acho ele um treinador... bom treinador, mas que ele precisa ter mais opções. Não ter só um único estilo de jogo. Falta o Diniz,
de repente botar um time mais retrancado, falta o Diniz, às vezes perceber que o time não tem condição de ficar ali trocando bola ali atrás, sabe? Falta o Diniz um pouquinho disso, mas, cara, é a oportunidade de ouro da vida dele no Corinthians, né? E o São Paulo, eu vou dizer assim, o Roger Machado ainda está dando alguma sorte, porque eu não teria tirado o glorioso Crespo, eu não teria, cara. Eu não teria. É. Você tiraria ele? Não, também não. Isso é um absurdo, cara. Tanto é que o trabalho de Roger Machado é cobrado dessa forma por conta de tudo que aconteceu com o Crespo, né? Então, mas Tudo que o aconteceu Crespo com o Crespo. é que ele não foi contratado pela presidência atual. Exatamente. Ele falou algumas coisas que a presidência não gostou, porque eu acho que foi perguntado, e ele falou: o São Paulo precisa economizar, fazer o que o Flamengo fez há um tempo atrás. Não falou nada demais. Falou algo que qualquer um falaria. Ou eu estou vendo mal? Não, acho Não, que ele de jeito nenhum. falou algo normal. E assim, eu acho o Crespo muito mais a cara do São Paulo do que o Roger Machado. O São Paulo é um clube muito parecido com o Flamengo. O São Paulo gosta de jogar para frente. Não gosta de jogar retrancado. E o São Paulo estava bem jogando para frente, com aquela trinca de meio campo. Eu não sei por que essa troca. O Roger Machado ainda tem uma gordura e essa gordurinha agora pode começar a queimar. Né? É uma gordura, mas assim, ele também fez um pouquinho dessa gordura, sabe? Mas assim, foi menos do que o Crespo. Mas assim, chegar e se manter já seria uma dificuldade com o Crespo. A verdade é essa. Eu sou São Paulino, mas a gente tem que contar o que a gente vê do nosso time. Porque é aquela coisa, o São Paulo conseguiu esses bons resultados também, Carlinhos, porque os jogadores da equipe do São Paulo não estavam se machucando. De repente, todos se recuperaram, graças a Deus. Foi um departamento médico que terminou com 19 jogadores machucados no final do ano de 2025. Aí você troca todo o departamento médico e todo mundo começou a se recuperar. A verdade é essa. Mas aí começou a temporada, aí o Lucas Moura se machucou. Aí começaram as contusões, mas de menos jogadores do que o ano passado. Mas isso decai. Você perde o Lucas Moura, um cara que tem qualidade de jogo, e hoje voltou, né, depois de 2 meses, se machucou novamente, saiu chorando, saiu carregado pelos médicos do São Paulo. É uma tristeza, cara, ver um negócio desse. Fica o coração partido. Cara, porque é um jogador que talvez pudesse até estar na Copa também, se estivesse bem, né? Assim, Poderia estar na Copa. correndo por fora, bem por fora, né? Mas não, se seria estivesse bem, experiente. é um jogador experiente, para a gente não ficar só contando com só jogador jovem, né? Mas assim, agora o Rio de Janeiro, Maracanã, metrô vai lotando, a torcida tá indo embora. O Vasco... Tá acompanhando aí, né? Tô acompanhando agora. O Vasco sai com um sentimento de vitória, porque ter buscado no finalzinho, e o Flamengo, os flamenguistas estão saindo com um gostinho de derrota, né? Com um jogo na mão, a chance de vencer, e acabou. O Alan Cian entrou, cara. O Alan Cian e o Saul entraram completamente fora de ritmo. O Saul, sem ainda tentando ter aquela velocidade de responder um drible, de conseguir antever uma jogada, e o Alan Cian, primeiro que já entrou com o meião errado. Acho que ele botou o meião ao contrário, não sei. Acho que ele tava com a caneleta. Uma caneleta preta, que se diferenciar, né? E tudo bem que ele até ajudou a tirar uma bola ali atrás, mas ele entrou muito lento, muito devagar, não conseguindo dar nenhum drible importante no jogo. Em termos de números, né? Se a gente for ver os números do jogo, que acho que é legal a gente trazer aqui, Tito. Eu ia te pedir agora, cara. Fala transmissão muita de coisa. pensamento, viu? Os números do jogo falam muito porque, assim, o Flamengo pode ter tido mais a posse de bola no primeiro tempo, mas o segundo tempo ficou empatado praticamente, 51-49. E arremates, cara, o time do Vasco deu 23 chutes no gol. Tudo Caramba, bem, muitos para cima, muita mas finalização. o Rossi também defendeu. E ainda teve o gol do Pumita Rodrigues, que ainda vai ter polêmica. O Vasco acabou trocando mais passes do que o Flamengo no final do segundo tempo. E muito, esse número, para mim, prevalece muito a figura do Thiago Mendes. O Thiago Mendes foi realmente o motor desse campo. E olha o detalhe, precisão no passe, Tiba. Houve um empate entre as duas equipas, 89 a 89.
Então foi Sim, um clássico equilibrado. Exatamente igual, cara. Você vê que os números agora trazem. O Flamengo é que chutou menos, mas o Flamengo, quando chutou, foi letal. E o Vasco chutou em grande volume, mas também buscando a todo custo o gol do empate. Então, Mas mesmo assim, ó, foram 7 remates à baliza do Vasco contra 6 do Flamengo. Contra Ainda 6, teve mais aí é- remates equilibrado. à baliza. Mas ainda é. teve mais, mas foi equilibrado, porque o Vasco buscou o jogo, né? Então eu acho que sim, foi um jogo digno de Flamengo e de Vasco de outrora, de um Vasco que quer ser grande, um Vasco que está com o Pedrinho se recuperando, fazendo aí a possibilidade do Vasco ter um investimento alto com a SAF. Eu acho que o Vasco tem sim, está caminhando para um futuro. Tá? Tem um elenco interessante, tem um elenco diferenciado, no meu ver, diferente dos últimos anos. E eu acho que o Spinelli tem recurso de centroavante. Gostei da jogada dominada no peito e chutar. Também Bom gostei atacante. do Pumita, essa dobra que o Renato Gaúcho fez. Coisa que o Ney Franco já fazia, coisa que o Muricy Ramalho já fazia também. Eu acho que não precisa também de você inventar treinadores estrangeiros se você tem menor recurso financeiro. Mas tem um treinador que sabe falar. Conhece, né? O Conhece, futebol brasileiro, goleiro, o futebol carioca. conhece o Rio de Janeiro, né? O cara Sim. conhece futebol carioca, conhece a praia do Rio. Você viu que ele estava no sofá e falou da vitória do Vasco na Sul-Americana. O Vasco veio de uma grande vitória, 3-0, e o Vasco, de repente, pode beliscar, quem sabe, por que não, uma Sul-Americana. Acho que o brasileiro é mais difícil porque não tem elenco, né? Não tem elenco para suportar as 38 rodadas. Mas num torneio de mata-mata, com esse time jogando que jogou hoje, e o Spinelli é uma boa surpresa para os vascaínos. Eu acho que ele ainda vai dar muitas alegrias aos torcedores do Vasco. Agora sim, o Flamengo teve uma grande volume de jogo durante todo o jogo. Pra mim, o Flamengo dominou, mas é aquela coisa, cara, tem que matar um jogo. Porque o Vasco, ele mostra que é um time que tem um excelente poder de recuperação. Aconteceu isso no jogo do Fluminense, cara. O Fluminense, até sair o segundo gol, Carlinhos, estava dominando. O Vasco da Gama não via a cor da bola, cara. De repente, o Renato Gaúcho é isso. Ele tem uma leitura de jogo muito boa. Ele consegue ler o que está acontecendo dentro de campo e fazer as determinadas alterações para os caras que entrarem pilhado. Ele bota jogadores de velocidade, já pega uma zaga um pouco mais cansada, mesmo com as trocas dos jogadores do time adversário. Por exemplo, os jogadores do Flamengo não entraram na mesma rotação Não que entraram. os jogadores que vieram do banco de reservas do Vasco entraram. Nuno Moreira entrou bem, o Adson entrou bem, o Andrés Gomes, tudo entraram pilhado, e o Hugo Moura que fez o gol da vitória. Né? O Hugo Moura precisava se provar. Você vê que a fala dele foi... Sim. Como é que ele veio ali olhando, fez quase uma volta olímpica para a torcida do Vasco. Tava com ensandecido. Entrou Tava com motivado. fome, né? Tava com fome. Fome, olha, fazer uma grande partida contra a sua ex-equipe. Fez o gol em homenagem à filha dele, a Mavico, vai nascer, né? A xará da filha de Neymar. É o mesmo nome, né? Da menina de Neymar, de Hugo Moura. Dedicou o gol a ela. Então é isso, cara. O Flamengo entrou. Os jogadores que entraram não entraram na mesma rotação dos jogadores da equipe do Vasco da Gama. E aconteceu exatamente a mesma coisa no jogo do Fluminense. Então fica a lição de que quando você for jogar contra o Vasco, qualquer equipe, se você tem um domínio de jogo em determinado momento do jogo, mate o jogo. Porque Mate o Renato jogo, ou Gaúcho- então vai para intensidade. Ou vai para o Pois é. jogo de intensidade. Vai de trocação física. O Flamengo não conseguiu fazer isso. O Vasco guardou os últimos 8, 9 minutos do segundo tempo. O Vasco foi um timaço nesse finalzinho, segundo tempo. Foi brilhante o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, cara, para muitos que ficam brincando, que não é um treinador que não é sério, que não estuda, cara, ele mostrou no Super Mundial que nós transmitimos juntos o que ele fez. Ele levou um Fluminense à semifinal do Super Mundial. Tem que enaltecer o trabalho do Renato no Vasco da Gama também. E no jogo de hoje, para mim, o Renato ele conseguiu ter uma leitura de jogo no final melhor e mais rápida do que o Leonardo Jardim, com um elenco bem mais enxuto, com um elenco bem menor. Acho que o Renato ele consegue, porque eu lembro que ele, quando ele esteve no Flamengo, ele dizia que com 200 milhões era fácil, ele não conseguiu. Mas quando ele tem elencos mais enxutos, ele consegue fazer milagre. Agora, quando ele tem fartura, ele não consegue muito. Mas é um grande treinador, merece respeito.
Eu vejo a característica, viu, Carlinhos, do Renato Gaúcho é o seguinte: ninguém pode ser maior do que ele dentro do grupo. Ele tem que ser o maior. Ele tem que ser o treinador, tem que ser maior a do que estrela Cristiano dele. Ronaldo. A estrela é ele. É ele. Das equipes. DVD, Cristiano Ronaldo. Então você vê que nenhum jogador desses hoje do Vasco tem o tamanho que o Renato Gaúcho teve. Por exemplo, o Felipe Coutinho, que tinha saído do grupo do Vasco, era um cara que realmente tinha um tamanho grande de carreira. Assim. Mas esses jogadores que estão no Vasco hoje são todos jogadores que estão procurando seu lugar ao sol, né? Você vê o Pumita Rodrigues, que era um jogador muito cobrado pela É torcida a do tal da Vasco. fome, como diz o Edmundo, né, Tiba? É a fome, cara. É, o Hugo Moura, que você viu na entrevista ele dizendo, já fui muito cobrado aqui, já fui muito vaiado, e hoje ele sente que deu a volta por cima. Então são essas questões que dão confiança à equipe do Vasco. Agora, fica um alerta também, um sinal amarelo à equipe do Flamengo, porque foram 2 jogos seguidos, tanto o jogo contra o Estudiantes, quanto também o jogo do Vasco, em que se mostrou o caminho de poder se competir com o Flamengo. É você colocar a intensidade lá em cima. Foi o que o Estudiantes fez. Também confundiu a intensidade. O Estudiantes deu muita porrada, né? Pois é. O Estudiantes confundiu, não. O Estudiantes colocou porradaria e intensidade pra cima do Flamengo. Hoje não, o Vasco não colocou Ela porradaria. quebrou a clavícula Colocou com uma intensidade. ombrada, velho. Tem noção? O cara deu uma ombrada no Arrascaeta e quebrou a clavícula do cara, meu. Porra, Ah, o aí é... Piovi, eu fiz o jogo, eu narrei o jogo na quinta-feira e o Piovi, ele deu várias entradas várias entradas nos jogadores do Flamengo, ele só veio receber o cartão amarelo no final do jogo. É a arbitragem caseira, né? O Vasco, pra mim, da Conmebol. não fez um jogo de porradaria, fez um jogo intenso, de marcação, de... Jogou futebol, o Vasco jogou futebol, o Estudiantes não. Mas é Libertadores, né? O Zico mesmo falou, cara, quer ganhar Libertadores, meu amigo? Tem que botar pé duro, não tem jeito. Libertadores é difícil, os times argentinos vão jogar assim, qualidade técnica deles. Eu vou te ser sincero, o Vasco tem mais time que o Estudiantes. Agora eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Voltando ao jogo aqui de novo do Maracanã. O Wallace foi o mais desligado de todos, cara. Não é falando mal do garoto, mas ele entrou muito displicente no jogo. Tá muito deslumbrado, né, Tiba? 200 milhões, cabelo todo prateado, meia toda jogada ao contrário. A caneleta, né? Caneleta, tá com a caneleta cara, preta. Assim... Ele entrou muito nervoso, muito displicente, não é? E ajudou a incendiar a partida, perdendo jogadas bizarras ali no campo de defesa. Aí você vê como é a coisa. Porque o Leonardo Jardim tirou o Pedro, que já estava cansado, certo? Mas o Pedro era um cara que estava aprendendo a bola lá na frente. A bola chegava nele, ele tabelava, limpava, jogando solto. É complicado, porque assim, o Alacian, a torcida do Flamengo, ele teve ali um brilhareco no Mundial, mas depois deslumbrou, cara. E acontece, muitos jogadores acontece isso. Pode ser que ainda tenha futuro, como o John Kennedy, por exemplo, vai se reencontrando no Fluminense, também deslumbrou. Faz parte, né, Tiba? A gente já foi jovem, no momento você deslumbra e tal ali. Mas, cara, alguém precisa ali orientar, porque futebol ele até tem, a gente viu, fez gol contra o Chelsea, cara, no Mundial. Mas desde então, nunca mais eu vi o Alacian jogar uma boa partida. Jogou muito mal, realmente, o Alacian. E o Alexandre também, para mim, foi mal na marcação. Alexandre não foi bem. Não, o Alexandre não foi bem, vai pra Copa, viu? Tá dando tchau pra Copa. Você acha? Eu acho que o lugar dele tá garantido. É porque não tem lateral esquerdo também, né, Não Tiba? temos. Acho que o Ancelotti vai com um cara que ele mais confia, né? Você não tem um lateral ali que ele... Pô, esse aqui que tá despontando, Piton, talvez, mas nunca levou, né? Então, mas eu achei, falando do jogo, o Leonardo Jardim também fez milagre, porque aquela bola do Plata se entra, o jogo era outro. Meu amigo, que defesa, viu? Mão aquela trocada. Bola do Plata, mão trocada no cantinho, rasteira, foi para mim a defesa do jogo. A defesa do jogo, que o pênalti, o Jorginho bateu de forma brilhante. Então, para mim, o Leonardo Jardim merecia, já vem merecendo, já vem falando isso há muito tempo para vocês, quando a gente tinha live lá com o nosso outro colega, sempre falava que o Leonardo Jardim, para mim, era o melhor goleiro do Brasil, disparado. O Everton já foi esse goleiro para mim. O Fábio, eu também acho que é um dos melhores, mas o Fábio, pela idade, talvez o Ancelotti não levaria. E agora, assim, eu acho que o Flamengo ele tem que levar uma lição, cara. Se não der para jogar na técnica, tem que jogar na raça, tem que jogar na intensidade física.
O jogo não. O Campeonato Brasileiro é difícil. O Palmeiras, quando joga mal, ganha. Quando joga mal, empata. E quando o Palmeiras empata, o Flamengo é para ganhar. O Flamengo empata também. Então, assim, o Palmeiras dá sorte nisso também. Pois é. Quando você quiser, meu amigo, me dê o toque aí, viu? Vamos ficando. Vamos ficando. A galera tá entrando. Vamos ficando. A galera tá dando. Cara, a audiência hoje foi muito horas boa. são aí em Primeiro Portugal? agradecendo. São 10h23. Agradecendo a audiência, né? Você vai se inscrevendo aí no Solta a Voz Tiba, no Boteco Ball, no Resenha Esporte Mais. Agradecendo a todos que estiveram conosco. Quem não está comentando também, tranquilo, deixa seu like, deixa seus likes, xinga a gente. Não tem problema, a gente lê todo mundo, hate, não hate. Pode mandar, que aqui é assim mesmo. Aqui é dois malucos fazendo uma narração e um comentário totalmente diferente. Clubista, mas sem ser cego. O que é importante, porque a gente elogiou e enalteceu o Vasco aqui em vários momentos. Verdade. Ô Carlinhos, outras reclamações que eu tô vendo aqui nas redes sociais dos torcedores do Flamengo é que o Flamengo ficou numa trocação louca até o final do jogo, sem segurar tanto a bola, e também a questão dos cruzamentos, né? Porque a gente viu, né, durante o segundo tempo, e eu falei, quando tava 2-0, ó, dessa mesma forma o Vasco conseguiu a virada em cima do Fluminense, com bolas aéreas. E o Flamengo levou 2 gols de bolas aéreas. O primeiro gol, né, no escanteio batido pelo Nuno Moreira, que entrou muito bem no jogo, uma bola de efeito na cabeça do Robert Renan, no meio da zaga da equipe do Flamengo. E o cruzamento, rapaz, o cruzamento muito correto do Pumita Rodrigues do lado direito. Você vê que ele cruzou, ela abrindo e um pouco mais longe do Rossi. Então ficaria difícil o goleiro do Flamengo sair. O Flamengo fazendo aquelas linhas para deixar a galera em impedimento, você vai saindo, mas aí o Vasco vinha entrando. Então foi ali milimetricamente realmente um impedimento que não houve. O Varela foi quem deu o Pumita condições, e o né? Paulo Henrique botaram o Alexandre no bolso, cara. E o Samuel Pois Lino. é. Os dois dobrando, o Alexandre não sabia se era o Pumita que ia cruzar o Paulo Henrique ou vice-versa. Então o Renato Gaúcho fez uma leitura muito interessante. Muito boa. Desse lado. Muito boa, realmente. Porque ele poderia ter tirado o Pumita Rodrigues. Entre Pumita Rodrigues e Paulo Henrique, ele escolheu Paulo Henrique para sair. E o Pumita permaneceu e fez o cruzamento do E segundo o gol. jogador com mais Diego Moura. participação de gol do Vasco foi o Pumita. Dos 2 gols, ele participou nos 2. Pois é. Olha, Então, outro lance, eu vou ver se consigo colocar aqui na tela. E inclusive eu vi isso aqui, que são reclamações, porque tem uma parte da torcida do Flamengo que pediu falta. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, viu, a imagem. Pediu falta em Wallace no lance que deu origem ao gol do Vasco. O cruzamento que veio da esquerda. E eu disse até na transmissão, o Wallace ficou reclamando de falta. Que foi esse lance aqui, ó. Bola cruzada, o Adson, nas costas do Wallace. Isso aqui é um frame do jogo. Né? E ele ficou reclamando do empurrão. Cara, olha a distância que o Wallace está aqui pro Adson. Será que ele foi empurrado mesmo? Cara, eu queria ver de novo esse lance, viu? Eu também queria ver. Poderia ser... Hein? Poderia Queria ser ver um lance também. aí. Pela imagem não dá para ver muito, né? Mas realmente ele estava na bola e ele reclamou do empurrão. Na hora da transmissão eu falei, cruzamento, ficou reclamando do empurrão, olha assim, aí a bola sai da Hugo grande Moura, área. ele cabeceia para baixo. Aí, cara, matou o goleiro. Matou. Você pode ver que essa imagem aqui é na sequência do gol. Essa aqui. Se você Agora tiver tem o uma gol aí, imagem volta. que Pois não. a torcida do Flamengo tá, claro, brincando e debochando, porque isso era um costume da torcida do Vasco. E aconteceu hoje de novo. Aos 23 minutos do segundo tempo, aconteceu isso aí. O Flamengo estava ganhando o jogo, a torcida foi Torcida do embora. Vasco foi embora? Foi embora. Aos 23 minutos do segundo tempo, a torcida do Vasco foi e Não quem pode, ficou... né? E quem ficou, viu um grande jogo do time. Não pode. Isso aqui tinha que ser colocado para a torcida do Vasco e mostrar, olha, vocês têm que acompanhar o seu time. Cara, eu sou flamenguista, uma época o Flamengo disputava para não cair, eu não saía do Maracanã, cara. O bom torcedor tem que ficar no estádio e competir. Quem foi embora, se fudeu. Não viu o gol do empate do Hugo Moura, não viu o grande jogo final do Vasco. Então, esses torcedores que foram embora não merecem torcer pro Vasco da Gama. Não poderia ir, né? Não precisa nem ir.
Ó, 23 minutos do segundo tempo você deixar o seu time na mão? Então não vai, cara. Deixa para outros irem. Ô, o jogo tava bom, cara. Eu tava te falando. Jogaço, cara. Quantas vezes eu repeti que o jogo tava bom? Que o Vasco tava jogando. Porque normalmente eu vinha para ver Flamengo e Vasco, eu já falava pro meu pai. Pai vascaíno. Pô, rapaz, Flamengo vai vencer. Hoje eu não vim com esse sentimento, não. Hoje eu vim pilhado porque eu sabia que o Vasco tava vindo bem. E foi um grande jogo. A torcida do Vasco Bahia faz essa pataquada. É feio. É feio porque o Vasco merece mais. E eu sou a favor do Pedrinho, sou a favor do Vasco se reestruturar, do Vasco voltar a ser um time que tenha investimento de milhões, que consiga disputar mesmo o campeonato, enaltece o Campeonato Brasileiro. Olha melhor, olha, aí, Carlinhos. 61 mil pessoas, cara. É um privilégio. É um privilégio. Público fantástico e gigantesco, cara. É um palco do futebol sul-americano, realmente, o Maracanã é o templo do futebol. E é muito bonito a gente ver um clássico desse, né, com duas torcidas fantásticas. Agora, Tiba assim, do céu, Tiba do céu. O Vinícius Júnior acaba de aposentar os zagueiros do Espanhol. Ele deixou no chão. Cara, é que eu não posso botar. Porque o Espanhol de Barcelona? O Espanhol o Espanhol do Campeonato Espanhol. Real Madrid e Espanhol. Porque se o Real Madrid perdesse, o Barcelona era campeão. Cara, mas ele deu um drible. O cara ficou sem pai, sem mãe. É porque não podemos ter imagem, mas que golaço do Vinícius Júnior. Eu queria que ele fizesse isso na seleção brasileira. Alô, Vinícius Júnior! Faz esse gol pela seleção. Próximos jogos do Flamengo, hein? O Flamengo vai enfrentar o Independente Medellín, quinta-feira. Quando? Pela Libertadores, Quinta? quinta-feira. Depois tem Grêmio e Flamengo pelo Brasileirão. É lá, né? É lá. O Flamengo vai... Há 2 jogos fora, viu? 4 jogos seguidos fora. 4 jogos Ô, seguidos louco! fora. Independente Medellín, Grêmio, Vitória e Atlético Paranaense. Só volta ao Maracanã um dia antes do meu aniversário, dia 20 de maio, contra o Estudiante no Maracanã. Olha aí, rapaz. Olha, um intervalo grande, viu? Ó, vou colocar aqui o pênalti batido pelo Jorginho. Manda Olha aí, ver, manda Carlinhos. ver. Deixa eu dar uma carregada aqui. No pênalti batido pelo Jorginho, uma categoria impressionante. E tudo indicava que o Flamengo iria ter uma vitória tranquila contra o Vasco, mas é como o Carlão Igual aí o modo falando banana. no nosso chat, falou aqui da diferença do Renato, porque ele já foi jogador. Olha. Vai bater? Nem saiu na foto, né? O Léo Jardim. E a torcida do Flamengo explodindo no Maracanã, né, rapaz? O bonito gol, né? Do Jorginho. Tava me escutando aí ou não? Tava. Você me escutou, Ô, não? rapaz. Escutei pouco, acho que ficou muito alto Tá aqui me ouvindo? o áudio. É, ficou alto. Olha, eu tava te prometendo Sim. o funk de Portugal, que a seleção brasileira Ô, coloca aí. fez um até igual, mas que não é a mesma coisa. Cara, só de você olhar a seleção de Portugal, você já fica com medo, cara. Você já fica com medo porque é assim, é uma seleção que foi campeã esse ano, né? Em cima da Espanha. E eu vou te ser sincero, se o Brasil não for bem, a minha seleção é essa. Eu vou mostrar para tu aí. Bota na tela, então, o funk de Portugal. E liga, Tiba. Portugal, João Neves, Vitinha, Diogo, João Cancelo, Tricão, Fernandes, Rubem Dias, Gonçalo Inácio, Rubem Neves, Rubem Neves. Francisco Conceição, Joga muito. Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes, Nuno Mendes. Rafael Leão, respeita o manto, o rei chegou. Ronaldo, é Portugal. Tá bom. E aí, Tiba? Ó, gostei da música, viu? Quem fez? Cara, tá rolando aqui direto e tá pegando, a torcida tá empolgada, vai ter... Cara, vou te ser sincero, obviamente que aqui em Portugal
Não é o nível do Brasil, né? Mas já está todos os bares e restaurantes se preparando, porque é considerada a melhor seleção da história de Portugal. E se Portugal tem chance de ganhar a Copa, é agora. Vem aí Leonardo Jardim. Quer ouvir o Leonardo Jardim, Tibério? Volta aí, é a entrevista coletiva, é? É a entrevista coletiva do Gádio. Cara, gostei da... Antes de você soltar aí, eu gostei do nosso delay aqui mínimo, não é? Hã? Delay mínimo da Flamengo TV aí em Portugal, né? Se assistindo aí pela Flamengo TV. Delay mínimo aqui para o Brasil. A gente nem teve problema praticamente, né? Flamengo TV fez uma parceria com a Premiere. Ó, eu vou botar e você coloca aí o áudio, tá? Beleza, tá onde? Deixa eu ver se ele aparece aqui. Peraí. Deixa eu tirar aqui, ainda tá 2 a tá 0. escapando o áudiozinho aqui. Se você acha que o time tem passado a sofrer Pronto. mais finalizações do que o que você gostaria. Bem, em relação ao jogo, o que é que eu posso vos dizer? Posso vos dizer que Você quer colocar em tela inteira, Carlinhos? nós tivemos talvez 70 minutos, Aí. 75 minutos aceitáveis, fizemos 2 golos, tivemos mais uma ou duas situações. Depois, a partir desse momento, entregámos o jogo ao adversário. Entregámos, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar principalmente nos corredores, onde eles cruzaram com muita facilidade e eles acabam por fazer 2 golos de cruzamento, um de cruzamento e outro de bola parada. E isso prejudicou-nos muito naquilo que é o nosso jogo. Se nós não jogarmos, Isso é claro. o Flamengo tem que jogar. E foi essa mensagem que deixei aos jogadores. Eu disse que deixamos de jogar e isso permitia que o adversário crescesse e não tivemos bem. E que toda a gente é responsável, mas eu sou o grande responsável porque eu não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. Exatamente o que a gente estava falando aqui, ó. Pois é. Ao contrário, o adversário conseguia reagir e teve mais domínio de bola. Acaba por justificar o empate, talvez acabe pelos últimos 20 minutos de jogo, pelo volume de jogo que teve. Por isso, é o que eu disse a eles. Quando a gente entra a ganhar, temos de ter mais responsabilidade quando entra-se a perder. Quando a perder, já está a perder. Tudo É isso. Aí, ó, gostei. Guardar resultado é uma coisa muito importante. Joga 1 minuto, ou joga 10, ou joga 15, é fundamental. E no desporto de alta competição... É isso. Eu gostei dele, porque eu também quero trazer o Renato. Ô Tiba, ele assumiu, isso é importante, porque a substituição que ele faz, quando ele põe o Saul e quando ele põe o Alacian, o time cai de rendimento. É nítido. O time perde... Não tô te ouvindo. Tá sem tua voz. Vou botar o Renato, hein? Tá o Renato aí. Não tô te ouvindo. Vou botar o Renato agora. Tá sem teu som, Tibo. Voltou. Carlinhos, ele cobrou aí forte, viu? Dos caras cobrou aí do. Cobrou e assumiu, né? Vamos ouvir, Renato. Eu quero da escolha do Breno. Meta a tela inteira aí, Carlinhos. Um elogio ao árbitro, o Wilton Pereira. Que não é fácil apitar um clássico desse tamanho. E ele teve muito bem, tanto ele quanto os assistentes. Fechar o chat. Na minha opinião, não errou em nada. Então a gente fica satisfeito também. Quando eles erram, a gente critica, mas quando eles acertam e fazem uma boa atuação, também a gente tem que elogiar, como foi o caso de hoje. Quanto ao jogo, quanto ao Bremen, é uma opção do treinador. É o que eu falo para vocês. Eu tenho jogadores entregues ao departamento médico, tenho jogadores que não estavam 100%. Eu tenho as informações, vocês não têm. Então, conforme o que acontece com o jogador, eu sei quantos minutos ele pode jogar. Você está dormindo, Renato? Sei se é um risco colocar o jogador de cara, como foi o caso do Gomes hoje. Só usei o Gomes na metade do segundo tempo, porque a gente precisava dele naquele momento do jogo, porque ele vem com uma lesão grave na perna, melhorou bastante, não treinou praticamente a semana toda, ficou lá dentro. O Vasco teve muito mais intensidade, né, Tigo? Muito mais. Sempre tem que tomar cuidado com esses jogadores. Por isso teve sim. Às vezes vocês podem ficar surpresos com a presença de um jogador em campo e não com a presença de um outro, mas eu tenho as informações. Então, sou pago para pensar e procuro fazer sempre o melhor para o grupo.
Boa noite, Renato. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Até dentro dessas informações sobre a manutenção dos jogadores, a rodagem no elenco, a pergunta é se você tem pretensão de dar uma sequência no time titular para o Adson e o Spinelli, que vem entrando muito bem na partida, né, e sobre o Vasco ter essa competitividade. O Vasco conseguiu pontuar, pelo menos com os 4 jogadores, os 4 clubes do G4. O Fluminense, o Flamengo, o Palmeiras e o São Paulo. A importância dessa competitividade. Obrigado. É importante sempre pontuar, né? Então, mais uma vez, eu sempre falo para eles terem a confiança que eu passo para eles. É impressão minha, o Renato não tá feliz, Tiba? Independente do adversário. Cara, eu acho que ele cansou, viu? Um jogo pegado, cara. Um jogo pegado, um jogo desse era pra ele estar empolgado, cara. Do meu time. Hoje, mais uma vez, foi uma entrega grande, não é qualquer time que enfrenta o Flamengo no Maracanã. Não, é assim. Por 2-0. Também é a circunstância do jogo. Tava perdendo por 2-0, né? Devia estar puto ali também. Talvez ele tá se controlando também, Tiba. Eu vou tirar ele um pouquinho para deixar a gente, para bater a nossa resenha. Pelo seguinte, cara. Eu lembro que várias vezes, uma vez, ele entrou em atrito lá no Fluminense. E aí até de novo ele usou essa forma agora, será que ele fala, eu tenho as informações. É claro, ele é o treinador, porque de fato tem muitas influências dentro das coletivas hoje, tomadas pelas coletivas, e alguns deles não respeitam o treinador, né? E foi o que aconteceu, ele teve problemas sérios mentais por conta de cobrança de influência do Fluminense. E aí a pergunta ali foi por que ele escalou fulano, por que ele escalou Beltrano. Cara, eu acho que ele não precisa entrar com essa informação. Ele podia... Não, escalei porque tecnicamente estava melhor preparado, fisicamente. Não precisa, podia sair da... Carlinhos, eu vou compartilhar a tela aí. Vê se tu consegue compartilhar para tu mostrar aí. Vai. O gol do Vasco, o gol do empate aí do Vasco. Vê se tu consegue dar o... consegui aqui, peraí. Não sei se vai travar. Deixa eu botar aqui. Pá. Vamos, sorteio. Olha aí, ó. Hugo Moura. Cabeçaço, viu? Boa noite, Carlão. Tamo junto. Carlão! Tamo junto. Olha aí, ó. Ó, o Hugo Moura comemorando com a torcida do Vasco e a torcida do Vasco diminuta, né? Depois da galera ter ido embora. Pois é. A que foi embora... Sabe o que esses torcedores que ficaram estão falando? Que esses que foram embora eram os pés frios. É isso que acontece. Opa! Pois é. Pode ter uma só ficaram os raízes mesmo, os pé quentes. Os pé Olha aí, de quentes, novo, né? ó. Cruzamento aqui foi do Cuesta, né? Carlos Cuesta, ele fez o cruzamento. Cara, ele cabeceou pra baixo bonito, cara. Ele cabeceia muito, cara. Cabeceia muito bem. Sempre cabeceou muito bem, né? O Hugo Moura, eu lembro ele no Atlético Paranaense. Eu Ele tô fazia tentando achar vários o gol gols de do cabeça. Pedro, cara. Que gol do Pedro, hein? Puta que Cara, pariu. que golaço. Eu também tô procurando aqui. Porque eu for achando, a gente vai colocando. Quer voltar lá em Leonardo Jardim também? Pode ser. A gente pode trazendo. ser. E a gente vai zapeando. Tanto com o Renato falando na entrevista coletiva do Vasco, quanto também com o Leonardo Jardim, que não passou, rapaziada, a mão na cabeça dos jogadores do Flamengo. Falou na entrevista coletiva. Um pouco em cima disso que você falou, de ter essa responsabilidade quando o time está ganhando, enfim, de saber o momento, de não sofrer tanto. O Flamengo está sem o Arrascaeta, o Paquetá, e não jogou o Carrascal hoje por suspensão. Ele vai estar disponível novamente na Libertadores e na sequência da temporada após a suspensão. Você acha que ele também pode ser um jogador nesse sentido, em jogos como esse, em jogos maiores, substituindo o Arrascaeta e o Paquetá, guardadas as suas proporções e diferenças, para jogos assim, até para guardar mais a bola, para ter um controle mais do jogo, o time, enfim? Claro, isso já é outra situação. Nós, dos 3 meias que estávamos, nós não podemos utilizar, 2 lesionados e um castigado. Com certeza que algum déficit de percas de bola que aconteceu, principalmente durante o jogo, não é? Deve-se muito a adaptações, não é? Eu acabei por fazer alguns jogadores a jogarem por dentro, o Ara jogou alguns momentos, jogou o Plata também por dentro. Viu? Fiz a leitura certa. Que não são da posição. Plata. Nós tivemos de fazer algumas adaptações. Mas depois, na parte final, quando lançamos e reforçamos aí o meio campo com jogadores experientes, a minha ideia era ter mais a bola e já equilibrar mais o jogo, porque
fiz entrar jogadores de uma qualidade técnica e de posição. Acabamos por jogar com 3 jogadores mais no meio, mas não surtiu efeito e acabamos por ser dominados. Mas com certeza que é importante a gente ter os nossos meias, porque o nosso jogo está elaborado para jogar com pontas e meias e atacantes e tivemos esse problema de ter volantes de castigo e lesionados, mas também os meias, com os 3 meias de fora. Olha, mas não há justificação para... Eu respeito aí o Leonardo empatarmos o Jardim, português, mas eu discordo do que ele estava a dizer, porque agora eu vou imitar ele. O Tiba, ele tirar o Jorginho e botar o Saul, ele não está trocando para ter a bola. Ele bota o Saul para ter mais marcação. O Jorginho tem mais a bola, tem mais passe. E quando ele tira o Pedro e põe o Alacian, ele também não vai ter a bola, porque o Alacian é um jogador para tentar correr. Ele é de correria. Ele errou. E o Bruno Henrique também, né? Ele errou. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Joselito. Miguel José, time pipoqueiro sem vergonha. Agora quem que ele tá falando? Se é o Flamengo ou se é o Vasco? Aí eu não sei. Aí ele tem que do dizer. Flamengo, que tava com o jogo na mão, né? Miguel José Lima. Falando do Flamengo, né? Não acho que o Flamengo foi pipoqueiro. Eu acho que o jogo foi difícil. O jogo Carlinhos, o Vasco buscou, né, cara? Outra reclamação aqui, eu vou colocar a imagem, foi a imagem que a CBF colocou da linha de impedimento, né, no gol da equipe do Vasco, cara. Foi essa imagem aqui. Eu também fiquei sem entender, cara, essa imagem aqui da CBF, né? Mostrando as linhas que foram traçadas. É porque aqui tem o jogador do Vasco um pouquinho aqui à frente, né? Mas é o Varela quem deu condição. Na hora do replay, eu tinha visto o Hugo Moura, aí tem uma imagem exatamente do frame, Carlinhos. Vou ver se eu coloco aqui também, do Varela realmente dando condições. O gol do Vasco foi legal, cara. Não há o que discutir. Essa imagem aqui, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Olha o Varela ali, ó. Olha o joelho do Varela dando condições aqui. Porque o braço não conta, não é? O braço não conta. Mas o joelho se a conta, gente vê aqui... Rapaz, agora o joelho... Ó, a torcida do Flamengo tá reclamando da vontade do Alacian. Tinha acabado para cortar o cruzamento do Pumita. Do Cuesta. Foi o Cuesta que cruzou do lado direito. Pois é, e aí o Alacian... Sim, eu tô vendo aqui agora. Infelizmente, eu não vou colocar porque a imagem é muito completa, aí não dá para mostrar. Essa eu não vou pôr, não. Sabe quem tava no Maracanã também? Marcos Braz, com a torcida. Opa! Vai ser outro que vai ser dito que é pé frio. Tem uma imagem aqui da hora do cruzamento. Aí você pode analisar ela mais aberta. Ela mais aberta aqui na hora do cruzamento do gol do Hugo Moura. Aí a gente pode dar uma analisada realmente do posicionamento dos jogadores do Flamengo na defensiva. Tá aí, ó. Tá vendo aqui? Realmente. Sim. O Alacian tá um pouquinho longe do Carlos Cuesta, né? Fez o cruzamento aqui. Uma preguiça do tamanho do mundo. Na ponta direita. E, assim, muita gente também nas redes sociais que não entende porque a CBF não utilizou essa imagem para traçar as linhas do impedimento. Usou aquela outra que a gente colocou, né? Vê, qual é que tá melhor, cara? Não, sinceramente, cara. Qual é que tá melhor? Poxa, agora subiu a imagem daqui, essa daí tá impedido. Mas assim, aí o Vasco vai dizer... Ó. Tá vendo aí, ó? Sim. Agora eu tenho dúvida, cara, desse joelho aqui do Hugo Moura com o joelho do Varela, cara. Meu irmão, isso aí era para ser um impedimento semiautomático, né? Que foi prometido pela CBF para esse Brasileirão, mas que não saiu do papel, viu? Agora, veja o corredor, cara. Foi um cruzamento espetacular do Cuesta. O corredor que ele encontrou aqui, o Hugo Moura, porque tinha o Alacian, tinha outro jogador do Flamengo aqui, não sei se era o Bruno Henrique. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Flamengo. Rapaz, e o sexto aqui, marcando pro Mita. 100 jogadores o Cuesta conseguiu colocar no corredor, cara, para Hugo Moura. Foi um lance espetacular, cara. E o Alan, assim, olhando, né, cara? Olhando a cor da bola, vendo ali tudo acontecer, sem vontade nenhuma. Boa noite, Léo Jardim aqui. O jogador, para mim, vai perder a oportunidade. A pergunta foi justamente sobre isso.
Com o Leonardo Jardim. Substituição e Tá sobre falando aí, fadiga de jogadores. Você falou vamos, ok. sobre a situação dos atletas Tá que você tretando aí, entrou tá em campo. tretando aí. Ok. Porquê que eu não troquei o Alex no jogo? Como a gente verificou, os cruzamentos estava a ser a arma deles. E a gente andava nunca com ele atrás então? a pressionar no corredor. Quem estava a pressionar eram os pontas. Os pontas chegavam e quando não chegavam a tempo eles metiam um cruzamento. E o nosso lateral direito, o Varela, tirou 2 bolas em cima na primeira parte do lance e o Alex tirou mais 2 ou 3. O Alex é o nosso jogador mais forte neste tipo de jogo. Sabendo que estamos a 10 minutos do fim e o adversário só vai meter esse jogo, eu vou meter o Ayrton numa situação que não é o melhor dele. Não, mas aí você errou. Aí você errou porque você tirou o Samuel Lino, que era a tua dupla de marcação com o Alexandro, e aí você deixou o Alexandro sozinho e botou o Alacian para ser a dupla com o Alexandro. Aí você expôs mais o Alexandro. Era melhor aí. O Alexandro esperou bastante o jogo, né, na defesa. Vai a lei, Mas o Samuel Lino estava realmente ajudando na marcação. o Ayrton Lucas, cara. precisava de atacar e ele já não tinha capacidade, aí eu era capaz de meter o Ayrton para o jogo para dar um tacinho de mais qualidade na construção e em termos ofensivos. Ele tá falando português brasileiro bem, hein, cara? A gente tem que ter situação. Ou equilibra a equipa nesse tipo de situações, ou destapa-se e arrisca-se na frescura. E eu pretendi a lei. Mas eu acho que o problema, como já lhe disse, não foi a pressão dos laterais, o problema foi mais os pontas não terem sido mais agressivos numa primeira fase. E vocês verem a Sim, pode ser também. Mas só que ele tirou o Samuel Lino. Todo mundo sabe que o resultado não foi o que todo mundo queria, o Flamengo estava aí ganhando, Não, mas tiveram pontos positivos, né? Porque o Flamengo abre 2-0 no placar. Pedro, Plata e o Everton Araújo podem ser um desses pontos positivos. Eu queria te perguntar sobre o Everton, porque o torcedor muito questiona sobre quando o Pulgar voltar, como que ficaria esse meio campo, tendo em vista que o Everton vem fazendo boas partidas e evoluindo. Hoje, por exemplo, podemos notar passe em progressão, coisa que ele já não fazia há uns jogos atrás. Por isso que o nosso aquele amigo MP reclama das coletivas. Cara, o cara, em vez de fazer uma pergunta rápida, prática, para deixar o treinador falar, ele parece que quer discorrer um texto ali, assim, o MCP, né? Reclama muito disso e eu concordo com ele. Cara, assim, Tem uma fala do Hugo Moura, viu? Quando você manda aí. Vamos lá. Pode continuar no raciocínio, eu solto ele. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, cara, faz pergunta direta pro treinador. O Alacian foi mal, ele podia ter perguntado por que ele tirou o Samuel Lino. Acho que vai sair agora, viu? Não, vai. Terminou o raciocínio? Pode terminar. Aí eu coloco. Eu acho que ele errou e ele assumiu de cara. Pronto, você tinha que perguntar o que ele pensou com a entrada do Saul e com a entrada do Alacian. Pronto, o Hugo Moura vai falar agora. Vamos lá. Sabe da qualidade do Flamengo, né? Então, quando o Flamengo tá no placar de 2-0 com essa qualidade, a gente tem que arriscar. Tem hora que a gente tem que arriscar e não tem mais o que esperar, o tempo passa rápido. Então colocar, o professor pediu no intervalo para ver se a gente conseguia o gol. E aí, isso que aconteceu, então muito feliz, Renato tá de parabéns também. Quem faz gol beija na night. Frase de Renato, né? Como diria aí a Léo Oliveira. Rapaz, o cara vai estar... Você viu que ele tá felizão, leve, parece que tirou leve. o peso das costas, né? Tirou. O peso é grande, viu? Realmente ele foi muito cobrado pela torcida do Vasco, como ele falou, né? No final do jogo. Claro, cara, é uma torcida gigantesca. E tem que cobrar mesmo. Vai cobrar jogador, se não jogar, vai cobrar. E tem que se desempenhar muito bem. E hoje ele foi bem. Teve partidas que eu acompanhei do Hugo Moura que ele foi muito mal. Mas hoje ele foi muito bem. Mas é um jogador que sempre está trabalhando. Eu acho que também, às vezes, a cobrança é forte em cima do jogador, sabe? Eu sei que a torcida é gigantesca, a torcida do Vasco, mas vamos dar aquela também. Ó, dá uma cobrada, mas dá uma apoiada, né? Dá uma apoiada. E deveria ter ficado no estádio. Os que foram embora deveria ter ficado no estádio. Cara, grande jogo, mas eu vou ter que ir. Aqui já vai dar 11 horas da noite. Beleza. Tiveram mais um grande jogo. Cara, essa dupla aqui é espetacular. Que beleza, cara. Se inscreva nos 3 canais.
Boteco Ball, Solta a Voz Tiba. Olha, você que gosta da primeira divisão, o Tiba também narra lá embaixo com o Central e muito bem. O time da Patativa brilha. Tibério faz narrações excepcionais. Você que está no Resenha Esporte Mais e nunca conheceu o Tibério, vai lá, se inscreva no Boteco Ball e no Solta a Voz Tiba, que também é brilhante. E narra jogos aqui comigo, comenta, faz lives e vídeos. E agora essa semana a gente vai ter que fazer, porque vai pegar pra capar. Hein? Quem sabe a gente não faz Corinthians e São Paulo. Quem sabe, vamos ver. Talvez não pensar aí nesse planejamento. Tibério, 18 de maio. 18 de maio você vai fazer o quê? 18 de maio, qual é o seu compromisso, meu amigo? Aqui eu tenho um compromisso, aqui é feriado na cidade, e é a convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, cara. Dia 18, meu irmão. Vamos ver. Eu creio que vai ser na parte da tarde, deve ser umas 3 horas da tarde. O Flamengo e Palmeiras a gente tem que dar um jeito de fazer, cara. Vai ser um grande jogo. 3 horas da tarde aqui, pô, já é 7 da noite aí, cara. Tu já acho tá... que dá. Eu creio que seja mais tem o que fazer. Flamengo e Palmeiras, cara, vai ser um grande jogo. Vamos ver como é que vai até lá, os 6 pontos. Flamengo e Palmeiras vai ser quando? 23 de maio. Domingo. Eita, rapaz, se eu não tiver jogo aqui em loco, aí a gente faria. 23 de maio é um sábado, viu? Ah, é sábado? Ah, é verdade, porque depois começa a Copa do Mundo, a parada para a Copa do Mundo. Rapaz, olha, tomara que tenhamos jogo no dia 24 de maio aqui, viu? Eu acho que dá, cara. Se tiver. Aí é à noite, né? É 8h30 da noite, eu creio, né? Ah, mas aí a gente dá um jeito. Sábado para domingo dá para dar uma acordada. Sim. Ó, galera, se inscreva, foi um prazer demais. Claro, não ver o Flamengo empatar, isso não foi prazer. Prazer tá com esse narrador aí espetacular. Com comentarista, coisa boa. Aqui tá marcado pro dia 24 de maio o jogo aqui, viu? Ah, então. Vai dar. Vai dar. E a semana vai ter que dar alguns vídeos aí, vamos ter que falar mais de Neymar, vamos ter que fazer alguma coisa. Foi mais uma live aí do Tibério e do Carlinhos, top. Flamengo e Vasco 2-2. Ó, o narrador ficou sem voz, até o comentarista ficou, imagina o narrador. Não, pô, a voz tá atrasado, mas eu tava fininha. com uma boa causa. A voz aqui tá primeira. Eu tô com a garganta, sabe, tô gripado. Você tá se recuperando, mas graças a Deus tá melhor, né? Não, tô melhor, graças a Deus, mas estava lá fazendo a minha reza, minhas orações para a semana, é domingo, né? Então o Flamengo, entrei ali com uns 15 minutos de atraso, mas daqui a pouco a gente paga esses 15 minutos de atraso aí numa outra live. Foi bom demais. Foi bom, cara. Tamo junto. Abraço, Tamo junto, meu irmão. Valeu, galera. Se inscrevam, Solta a Voz Tiba, Boteco Ball e canal Resenha Esporte Mais. Tamo junto. É nóis. Resenha Esporte Mais, pra você e muito mais. Tchau.